Marcos, eu gostaria que você falasse para a nossa audiência, como que você começou a cantar? Qual foi a primeira vez que você cantou na igreja? Se você tem essa lembrança, se teve alguém que incentivou ou não, fala um pouquinho para o pessoal aí. Eu tive uma iniciação musical, né, em casa mesmo, né? Meu pai toca saxofone, toca violão. Então eu tive essa iniciação lá no terreiro de casa, lá na garagem, tinha sempre uma bandinha lá dos irmãos do meu pai. Eles sempre reuniam ali para bater um papo e para tocar alguma música. Então eu comecei a vivenciar isso aí em casa, né? Aí mais tarde, um pouquinho, eu comecei a participar de um coral de uma outra igreja, né? A igreja que a gente já frequenta desde da infância. E só que com uns 12 para 13 anos eu fui para a igreja adventista, fui fazer uma visita e vi o coralzinho da igreja cantando lá, vi o coralzinho. Na época o coralzinho era Oséias, Marcos Reis, né? O Elias, que é o irmão deles, as irmãs do Marcos, o pessoal que hoje são minhas cunhadas, né? Que é a Shirley, a Kátia. Era o coralzinho da igreja na época. Então eu vi aquele coralzinho cantando e gostei demais, porque a única coisa que eu sabia era a primeira e segunda voz, porque eu via meu pai e os irmãos dele cantando essas músicas sertanejas, né? E aí fazendo aqueles duetos ali, a única coisa que eu conhecia, no máximo, era duas vozes. E aí o coral cantando em mais vozes. E aí eu me interessei muito, gostei demais. Me interessei mais, primeiramente, pela música do coral e comecei a ir na igreja por causa disso, por causa do coral. E aí vieram as outras coisas, né? Veio desbravador, veio acampamento, então me interessei para a igreja primeiramente por causa da música. E aí o incentivo que eu tive foi de, mesmo não sendo batizado na igreja, mesmo não sendo da igreja, ter sido convidado para cantar no coralzinho, né? Na época, o Elias, que é o irmão do Oséias Reis, ele me convidou, no Marquinhos, você pode cantar com a gente aí, sem problema nenhum. E eu não era batizado ainda, e aquilo me impactou muito, porque na época a gente sempre se imaginava assim, que para participar teria que ser da igreja, ser batizado e tal. Então foi um evangelismo que eles fizeram comigo através da amizade, né? Tiveram amizade por mim, gostaram de mim e me convidaram para participar junto com eles. Então, esse foi o grande incentivo que eu tive na igreja. Mas em casa eu sempre tive incentivo da música através do exemplo, né? Meu pai sempre foi um exemplo ali. Meu pai trabalhou no exército na época, então ele foi para Santos Dumont, para um colégio interno primeiro, quando ele tinha 8 para 9 anos. Então, lá nesse colégio ele aprendeu música e serviu o exército por lá e tal, então sempre trabalhou com música, né? Nesses períodos aí que ele teve da infância até sair do exército. E aí trouxe isso para casa, né? Trouxe isso quando ele teve relacionamento com minha mãe lá e inclusive, ele até conta, né, que ele conquistou minha mãe através do saxofone. É, Ficava tocando saxozinho lá e minha mãe gostou muito dele e eles começaram a namorar. Então, em casa, o incentivo através do meu pai, né, os irmãos também, que eu tenho um irmão mais velho que também toca, e na igreja, através do coralzinho da igreja. Eu tive esse grande incentivo para começar na música. muito bem. E quando foi que você descobriu que você tinha não, você tem essa potência de voz? Porque quem observa você cantando hoje, nessa fase adulta, a gente observa que você, além do agudo, né, você tem uma potência de voz muito, muito grande, né, digamos assim. Então, quando é que você descobre que você consegue cantar muito agudo e com essa explosão? Então, nessa época que eu entrei pro coralzinho, aí sempre tinham os grupos menores, né? Que era, na época tinha um conjunto e aí tinha quarteto também. E a gente, os mais novinhos, a gente tentava fazer os quartetinhos. Só que eu não dava certo em lugar nenhum. Porque mesmo eu gostando, tendo influência de música, eu não conseguia cantar afinado de jeito nenhum. Eu tentava entrar ali nos quartetos e todo mundo meio que me deixando de lado.
E aí, depois dos ensaios, né, do coralzinho e tal, às vezes a gente ia embora em turma e chegava um momento que eu ficava sozinho. Eu começava a subir para casa sozinho e eu ia fazendo os testes. Eu ia cantando músicas e aí eu comecei a perceber que eu tinha uma voz, mas eu não tinha afinação. Então, o que eu fazia, né? Eu começava a treinar, começava a pegar algumas referências musicais e começava a treinar. E fora isso, fora o treinamento, eu fiz um pedido para Deus. Ajoelhei e falei, Senhor, eu gosto muito de cantar, tenho essa vontade, o pessoal está me incentivando, me chamou para o coralzinho e tudo mais, mas pelo que eu estou vendo, o pessoal não quer muito que eu cante perto deles, porque eu não estou muito afinado. Então, eu pedi a Deus, orei. Falei, Senhor, eu vou fazer o que for preciso para eu aprender, para eu treinar, mas eu peço para o Senhor esse dom, que é um dom que eu gostaria muito de ter. E se o Senhor me fornecer esse dom, se o Senhor me der esse dom, eu vou dedicar a minha vida nesse propósito, né? Na construção do reino aí, através desse dom que o Senhor vai me dar. E aí, eu fiz oração e parece que foi um passe de mágicas. Foi um milagre mesmo. Deus me deu o dom e daí para frente eu comecei a cantar duetos, solos. Aí, com 15 anos, eu já estava cantando no conjunto da igreja, no conjunto principal lá da igreja. Com 16 para 17 anos, o Quarteto Atos me convidou para cantar na formação, logo após que o Elson saiu, que o Elson Goluba saiu. Eu entrei, fiquei mais ou menos uns 2 meses, mas eu estava finalizando o segundo grau, estava tudo muito assim, muito novo para mim, então eu não estava me dedicando tanto. Então não deu certo essa minha entrada no Quarteto Atos, com 17 anos, mas nunca parei de cantar, né? Cantei em vários outros conjuntos e tal. E eu vim voltar para cantar no Quarteto Atos em 2003, onde eu fiquei por 6 anos no Quarteto Atos. Então parece que foi um passe de mágicas mesmo. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu. Foi um desejo de uma criança, né, de um pré-adolescente ali, que orou a Deus, pediu a Deus o dom e Deus me deu esse dom e eu fui tendo percepções musicais através dos resultados que eu conseguia cantando as músicas. Eu fui percebendo até onde que eu podia chegar e fui pegando outras referências muito maiores. A potência de voz vem de buscar conhecimento através de quem já sabe fazer. Por exemplo, eu ouvia muito na minha época de igreja, né, aquele Paul Antunes, Sim. que tinha uma voz muito forte. Fora da igreja, ouvia Andrea Bocelli, Pavarotti. Então, eu fui achando onde acontece a emissão de voz, para acontecer aquele efeito mais forte, com a potência de voz. Entendi. E hoje eu faço isso de forma muito natural, muito tranquila, porque são anos e anos treinando esse estilo musical. Entendeu? Entendi.